Tá. Boa noite a todos. Vamos deixando as pessoas entrarem. Mas e aí, gente? Você que tem o controle aí, né? Eu não sei de nada aí, não, Júlia. Ensina a gente. O que está acontecendo agora? Eu também não sei. Eu tô aqui. As pessoas estão começando a entrar e elas vão entrando e vendo a nossa conversa enquanto a gente vai conversando. Entendi. É que não é do Instagram, é a mesma coisa. Ah, sim. Eu tô cortado? Tô me achando cortado. Eu tô me achando cortado também. Só. Pro lado? Ai, meu Deus. Aqui. É espelhado. Aí. Agora você se cortou de novo. Aí. Tá difícil. Tô tudo. Meninas, vocês podem se apresentando? Eu sou a Júlia, eu sou graduanda em terapia ocupacional. E agora vocês. Eu sou a Isabela, sou TO também. Eu sou a Librada, terapeuta ocupacional. Comecem a contar um pouquinho de como foi a jornada de vocês na terapia ocupacional e na saúde mental. Bom, eu entrei na faculdade em 2014, na UNB, e me formei lá. E em 2017, não, acho que 2015, eu fui fazer a residência em saúde mental infanto-juvenil. E aí que foi realmente quando eu entrei depois de estar formada, né? Porque a gente tinha práticas, estágios, essas coisas na saúde mental. E a minha experiência de estágio foi no CAPS AD do Guará. E, enfim, aí como profissional mesmo foi na residência, né, em saúde mental infanto-juvenil, pela Secretaria de Saúde aí de Brasília, né? E aí foi quando realmente eu tive contato com a parte de saúde mental no âmbito clínico, né? E aí depois, acho que eu fiz mais a parte de pesquisa com o mestrado, que tinha uma interface com a saúde mental, não era diretamente, mas tinha, assim, um pouco disso. E depois como servidora, né? Agora eu trabalho no CAPS, um CAPS que é um CAPS tipo 1 de Unai, que é uma cidadezinha perto de Brasília, mais ou menos 2 horas, mas é uma cidade de Minas. Então é um pouquinho diferente da realidade de Brasília, mas enfim, tô aí na saúde mental daqui. E é isso. E a sua, Librada? Eu sou da primeira turma da Universidade de Brasília, né? Começamos aqui em 2008, 2009, acho que o primeiro semestre. Eu demorei um bocado para me formar, questões da vida. Formei em 2015, por isso que eu tive a chance de passar por várias turmas e vários professores, assim, que estão ali. Eu lembro, eu conheço, né? Acho que isso me deu essa questão de conhecer um monte de professores, um monte de turma me conhecem. E aí, formando, eu entrei na primeira residência de saúde mental infanto-juvenil, no qual a gente tem várias áreas, assim, vários cenários, né? Que a gente passa, adolescente, o CAPSI, COMP. E aí, na sequência, eu faço o saúde mental, residência multiprofissional em saúde mental adulto. E aí foi quando, até esse momento, né, em fevereiro, final de fevereiro, nós terminamos. Ainda falta eu fazer algumas coisinhas em relação a isso, né? Tem alguns. Devido à pandemia, né, veio aquela questão de não ter terminado completamente. Mas isso é questão de tempo, né? E foi isso. Isabela, você falou um pouco que é diferente, né? O CAPS daqui e o CAPS daí. Qual que é a maior diferença? Na verdade, eu acho que é porque em Brasília a gente tem uma realidade de ter uma rede que a gente consegue contar, assim, de fato, inclusive dentro da saúde mental, na RAPS mesmo, assim.
Então, tem todos os tipos de CAPS. Você consegue ter um CAPS infantil. Quer dizer, mais de um, né? Tô dizendo assim, mas pelo menos dos tipos, né? Tem CAPS I, tem CAPS AD, tem CAPS transtorno, tem CAPS 24 horas. Então, assim, tem a unidade de acolhimento. Você tem até o hospital, né? Enfim, que faz essa retaguarda para os casos de urgência, emergência. Tem a rede do SAMU, que também hoje tem um preparo também para a parte de saúde mental. Então, até acho que as equipes NASP têm muito mais manejo, porque tem maior quantidade, tem muita demanda. Então, assim, em nível ambulatorial também a gente tem a parte, né, de vários ambulatórios pela cidade que fazem essa parte também de consultas mais pontuais, enfim. Então, eu acho que tem toda uma rede de saúde mental que consegue se organizar muito melhor para uma assistência. Claro que também tem a questão do tamanho da cidade, não teria como ser de outra forma para dar conta, não, né? A nossa rede, inclusive em Brasília, está muito aquém, se a gente for falar em números, né, do que precisa. Mas em tipos de dispositivo a gente consegue ter todos, né? Então, eu achava insuficiente quando eu estava aí, mas hoje eu na realidade do município que é muito pequeno e que todas as demandas de criança até idoso são atendidas num único lugar, com uma equipe que tem, assim, nem 10 servidores. E não funciona 24 horas, não funciona à noite, não funciona final de semana. Então, assim, não tem ambulatório, assim, praticamente de saúde mental. Então, enfim, a parte de atenção básica também, a gente conta com uma retaguarda muito pequena para isso. Então, tem uma questão de tudo, né? Assim, da complexidade. Tanto se for urgência e emergência, é lá. Se for caso simples, é lá. Então, é um desafio um pouquinho maior nesse sentido de complexidade mesmo em saúde mental, né? A gente tem que se organizar tudo num serviço só. Inclusive, a questão de álcool e drogas, de adulto, adolescente. Oferecer um serviço compatível para todas as faixas etárias e todas as demandas é um desafio um pouquinho gigante, assim. Essa é a realidade que eu vejo mais de diferença. Questão de estrutura mesmo, sabe? De serviço que não tem. Sim, comparando com Brasília, né? Claro que a gente faz o possível, mas não tá muito aquém. Uhum. Aqui já começaram as perguntas. E a primeira pergunta foi para você, de como é o dia a dia da TO nessas unidades. Exatamente no CAPS que eu tô hoje, você quer saber? Ou nisso tudo que a gente falou? Onde eu tô? Eu não tô te ouvindo. No CAPS geral, que é onde você está hoje. Ah, tá. Então, assim, acho que as atividades em si são bem parecidas com os outros CAPs que eu já fui, né? Então, assim, você fica responsável desde o acolhimento, e Librado também pode me ajudando, porque a gente fez muito isso, né? E, enfim, você faz desde o acolhimento, que é a recepção mesmo desse usuário, às vezes é pelo familiar, enfim, até as oficinas. Aí depende também muito do que o TO faz na unidade. Então, tem grupos que muitos TOs são responsáveis, tem que ser o profissional de referência técnica dos usuários, então você precisa estar na gestão clínica do caso, então contactando rede, falando com o familiar, então você faz de tudo, assim, né? Tem atendimentos específicos também da especialidade, mas tem coisas que são muito transversais no serviço, né? Então, que é realmente um trabalho multidisciplinar, discussão de casos, reunião de equipe, gestão de casos, enfim, atendimentos individuais, atendimento em grupo, enfim, e por aí vai. O que precisar também a gente está fazendo, até aqui na minha realidade no momento, tem paciente que precisa de ajuda para comer, então a gente vai ajudar o paciente a comer, então faz visita domiciliar, enfim, tem que ver a demanda do caso mesmo, mas não tem algum, não, né, a gente só não faz o que não pode, porque o que tiver poder a gente tenta sim fazer para otimizar a vida do paciente. A segunda pergunta foi para vocês duas. Essa área, a saúde mental, geral, que vocês já escolheram na graduação, ou foi alguma coisa que vocês descobriram depois de formado, assim? Vai, Libradinha. Tive, na verdade, né, para quem está assistindo, né, bem-vindo e obrigada pelas perguntas também, né, vocês são muito importantes para a gente, assim, construir esse raciocínio. Sempre que a gente fala de algumas coisas, eu acho que isso encoraja a gente para outras. Então, assim, na realidade, na graduação, eu acho que tivemos muita dificuldade em relação, pelo menos para mim, de estrutura mesmo, de pertencer a um lugar, a gente era de um lado, depois outro, e aí a realidade do campus é por agora, né? Assim, acho que não é tão recente, mas eu acho que é uma realidade que vai se adaptando e eu vejo sempre construindo, né? Eu moro aqui perto de onde tem TO. Não foi exatamente na graduação, mas eu acho que contribuiu, porque eu acho que a gente vai vendo também o nosso
perfil, assim, de certa forma. E até eu tenho uma particularidade da gente sempre estar se perguntando, assim, como é que eu explico para as pessoas o que é TO? Isso ainda é real. Então, assim, na graduação, as contribuições, assim, de alguns professores específicos, eu acho que me ajudaram a entender que o meu perfil, não sei se digo perfil, mas era mais na saúde mental. E isso foi se concretizando ao longo das aulas práticas e as minhas atuações em relação, eu fiz aulas práticas, assim, igual a Isabela leva vocês, nos lugares no hospital de apoio. Então, a minha atuação com a TO lá, que era a Cláudia, não sei se a Isabela conhece, era muito mais assim nessa entrada do que eu via a questão física, eu via a questão que precisava, mas eu conseguia entender melhor e me ficava mais assim à vontade quando abordava certas coisas que vinha de onde vem aquilo. Então, assim, eu ficava muito mais pesquisando muito mais sobre isso, assim, e como chegou até ali, enfim, é uma coisa que me intrigava. Então, eu acho que fui percebendo, não sabia, mas eu estava, assim, sabe aquela coisa de graduação que você está assim na pilha para tudo, assim, nossa, eu vou fazer, eu consigo. Eu via pessoas trabalhando, por exemplo, especialista em mãos, não sei o quê, o professor Pedro faz isso, isso, isso. Eu olhava aquilo e achava assim, caramba, tem gente que vai gostar disso mesmo. Não que eu não gostava, mas o meu perfil, eu via que era mais para um outro lado, assim, do mental e tudo. E aí isso se constatou mesmo na residência, assim, quando eu entrei na primeira residência. Era isso mesmo. E, gente, vocês acham que é muito diferente o dia a dia de vocês como profissionais servidoras quando era nas aulas práticas? Como é que você disse? Nas aulas práticas da É o quê? faculdade, a gente tem contato com o dia a dia de um CAPS. Vocês acham que é muito Uhum. diferente esse contato das aulas práticas com a realidade de vocês hoje? Sim. Eu posso dizer que, assim, é diferente, porque, assim, eu lembro que a gente tinha que, não sei como é hoje, mas, assim, a gente tinha que cumprir alguns cronogramas que era propriamente da instituição. Por exemplo, a UNB pede que você, até tal tempo, você faça isso. E o professor ali, ele tem que fechar. Até a turma tem que fechar e tudo. E aí você não tinha um tempo hábil, às vezes, de seguir aquele processo. Então, é muito diferente. Eu acho que, principalmente na residência, e eu diria que até a nível, assim, do SUS, assim, da secretaria em si, ele te dá isso de você ter mais tempo, mais autonomia, e foi isso que foi um grande aprendizado, assim, de que eu podia fazer mais, além do que a instituição, assim, quando a gente está na graduação, a gente tem que cumprir. O grande desafio, aprender por elas mesmas, aprender nesse curso aí que está fazendo graduando, e você fazer isso acontecer. E como você faz acontecer é um tempo curto, é um tempo assim, né, que você não tem, ou que você tem muitos alunos, tem que ver a particularidade disso. Eu acho que fica muito diferente. Eu acho que a Isabela deve concordar com isso, porque realmente é outro nível, assim, né, de aprendizado. Aprendizado na prática, né? A residência é isso, né? Na prática. Isso faz uma diferença muito grande. Eu concordo super com a Librada, assim, né? Eu acho que são momentos diferentes, são aprendizados diferentes, né? Mas, assim, eu acho que eles são muito ricos. E todos os dois Sim. momentos, assim, digamos, da carreira, né? Porque eu acho que vocês que estão aí como TO estudando, assim, eu sempre brinco que vocês já estavam mais para TOs que para aluno. E, enfim, eu acho que são momentos diferentes que protegem vocês, enquanto alunos, de uma forma muito positiva, se souber ver os lados bons. Claro que os dois lados têm limitações muito difíceis também, ou enquanto servidor, ou residente e aluno, todo vai ter limitação, né? Ou do tempo, como a Librada comentou, que é uma coisa muito do protocolo, né? Aquela aula com hora marcada, às vezes não é o horário que o seu paciente pode, não é o tempo que você precisa para intervenção. Então, tem limitações que são
de cada fase, não tem jeito. E você também, enquanto, sei lá, servidora, a gente como residente, né? A gente às vezes também não tinha tanta autonomia para algumas coisas para fazer quantas pessoas acham que a gente tem, né? E ao mesmo tempo tem muito mais responsabilidades no serviço que não deixam a gente pensar o tanto que a gente pode se preparar para o atendimento. Por exemplo, enquanto aluno, você pode se preparar de uma semana para outra para esperar um paciente, né? Enquanto que às vezes você, durante a semana, essa não é a realidade, assim, né? Ainda que você se empenhe muito para fazer, claro, da melhor forma, você não tem como pensar com tanto tempo de antecedência, porque o paciente simplesmente aparece na sua frente, né? Então, tem limitações, mas tem vantagens para os dois lados. Mas são diferentes porque são responsabilidades diferentes, né? Eu acho que é natural isso, assim. Eu acho que tem que se acalmar e aproveitar o que cada fase mesmo está te dando, né? Enquanto aluno, de poder se programar, de aprender as vantagens disso, de ver os colegas fazendo e não ter a possibilidade de repetir de novo quando não concorda, porque a gente, quando está como profissional, a gente só vai tentando, né? Então, não tem... o certo e o errado é a gente que vai fazendo na prática. Então, eu acho que são momentos diferentes, mas muito positivos os dois, eu acho. Assim. E rico, né? Muito rico. Sim, sim. A Maribel Brito perguntou aqui como vocês estão acompanhando os usuários nesse período de afastamento social? Bom, aqui em Unai, o que acontece? As atividades coletivas do CAPES, né? Elas estão suspensas. Então, por exemplo, no momento, os grupos que eu fazia não estão acontecendo. Os grupos mesmo não estão acontecendo. Mas, assim, atendimentos individuais, a gente está fazendo de praxe, atendimentos individuais, que são urgentes ou que têm demandas que são muito graves e, enfim, né? As pessoas acabam precisando mesmo dessa assistência e a gente está lá para isso, não tem como, né? Não atender mesmo. E a gente está fazendo muito monitoramento também por telefone, né? A gente, num grupo que eu, por exemplo, fazia também, a gente está usando o WhatsApp para fazer videochamada com os pacientes. Então, a gente está tentando se adaptar a essa realidade. O acolhimento ainda continua para os casos de urgência e emergência também. Então, assim, a gente, pelo menos na realidade aqui do município, a gente está tentando fazer isso de uma forma remota para manter a segurança tanto dos pacientes quanto nossa, né? Mas as atividades coletivas estão suspensas, assim, é mais um monitoramento mesmo por telefone que eu estou conseguindo fazer. E você, Eduardo? Nesse aspecto, é muito legal pensar isso, aí igual a Isabela está falando, assim, da gente sempre, porque, por exemplo, na minha realidade, eu estava indo em uma residência, né? Então, assim, isso não é que você faz, pelo menos para mim não foi assim, de que, não, acabou aqui a residência e acabou, e não tem mais nenhum contato, não foi assim. Então, assim, como eu acho uma coisa muito importante, eu não sei se é eu que levo isso assim, que é você fazer essas redes, assim, e redes são pessoas, né? E, assim, eu tenho muito contato e tenho ajudado, assim, bastante os CAPES e principalmente CAPES e o CAPES adulto também, em relação a seguir com esse contato. Tem muitos pacientes que tiveram muito vínculo, né, assim, vai ter vínculo, assim, com você, assim, ou enfim, no meu caso, né, e aí faz vamos dizer assim, vai aos poucos, né, como é que eu faço isso? E às vezes as próprias pessoas, por eu ter passado na residência infanto também, me perguntam sobre outros manejo, como fazer, o que eu digo para tal paciente, não é nem o que dizer, mas como você ali conversar com o seu outro colega, de profissão ou não de profissão, vai ser de outra profissão muitas vezes, para fazer uma intervenção. Isso faz muito sentido. Às vezes eu pergunto assim para Cláudia, para a própria Isabela, assim, algumas coisas. Então isso, né? Eu tenho mantido esse contato assim com próprios servidores para poder ir fazendo um manejo mais assim, ou por exemplo, me consultam assim, como você fazia tal grupo, né? Deu certo, agora estão suspensos, bem lembrado, por conta da situação atual, mas eles continuam, né? O sofrimento continua muitas vezes, então isso é mais ainda. A gente tem que ficar muito atento. Então, nesses dias, mesmo eu tive uma conversa com um pessoal que como fazer certo grupo, mas como não tem grupo, como abordar isso? Porque tem realmente, o sofrimento ele vai
dizer assim, poxa, mas precisa usar máscara, precisa isso, mas precisa álcool gel, mas ele está preocupado com outra coisa, ele está preocupado com o sofrimento mental dele, o remédio que acabou, são coisas, às vezes, até mínimas, assim, e por conta da demanda e profissionais que se afastaram, também não tem, então é isso. Né, dar essa assistência, não fechar completamente. Eu acho que uma vez que você entra numa rede assim, você não fecha completamente, não dá para fechar completamente. No início, quando a gente estava conversando sobre o dia a dia de vocês citaram as oficinas, e surgiu uma pergunta de o que vocês entendem como oficina e como vocês fazem para casar essas oficinas com os desejos e anseios dos usuários. Posso começar? Pode. Eu acho que isso aí vai dar pano para manga, né? Assim, se a gente for pro lado da teoria, vai ter muitas divergências do que é oficina, o que é grupo. Eu acho que também a ideia não é ficar polarizando assim, um discurso, né? Porque também isso vai depender de várias questões, e do que o serviço possibilita o servidor fazer. Então, assim, para além dos aspectos teóricos e tudo, que vai ter divergência mesmo, eu acho que oficina seria realmente, né, aquele momento coletivo, aquele encontro com vários pacientes em que tem uma finalidade de executar, pode ser uma tarefa, pode ser, na verdade, uma atividade, né? Então, assim, isso aí vai depender também da lente ocupacional, como alguns autores falam, né, do que a gente está entendendo como grupo, como oficina, enfim. Mas, de certa forma, é um momento coletivo do que o profissional, né, o TO está ali na referência, na condução, vamos dizer assim, desse encontro coletivo em prol de alguma atividade, em prol de alguma tarefa. Pode ter um tema gerador, pode não ter, pode ter um material específico, pode não ter, pode ser algo mais dirigido, pode ser algo que os próprios usuários levam, né, como demanda do serviço. Então, acho que não tem como generalizar e dizer, a oficina é isso, porque a gente tem diversas realidades que orientam a prática de vários profissionais. E dizer que a oficina é só uma coisa, eu acho que a gente estaria limitando a própria autonomia de cada profissional, né? E fazer do seu trabalho, eu acho, da melhor forma possível, né? Mas, em geral, a gente sabe que são momentos coletivos em que muitos TOs coordenam essa prática, que é uma atividade, enfim, uma atividade ou então, sei, uma tarefa mesmo que é orientada com alguma finalidade terapêutica para o paciente, né? Então, com certeza, né? E aí isso tenta se adequar nas demandas do paciente de forma individual, assim, pelo menos o benefício, o ganho, a habilidade que você está desenvolvendo, isso aqui a gente tenta individualizar, já que é algo coletivo, né? Então, qual demanda, qual do plano terapêutico de cada paciente, o que ele vai se beneficiar, né, participando dessa oficina em prol de um objetivo que é individual. Então, alguns precisam se organizar, alguns precisam desenvolver habilidades manuais, alguns precisam ter um momento de socialização. Então, assim, não tem como colocar tudo numa necessidade só, né? Enfim, e generalizar. Então, eu acho que isso aí vai do profissional, é aí que tá a expertise mesmo, né? Do profissional em ver o que é interessante junto com o paciente, que ele vai se beneficiar de cada oficina, né? Então, Librada, me ajuda aí, ver se ficou mais ou menos isso. Esse pensamento Desculpa que tá um barulhão aqui em casa. Esse pensamento realmente é assim, eu tenho trabalhado também isso, acho que o nosso pensamento em relação a isso, ou pelo menos a nossa linha de condução é bem parecida, e eu acho que o que mais tem dado isso, né, em relação à residência, por exemplo, que eu faço, a realidade que eu falo, né, de trabalhar no coletivo, e parece que tem uma coisa assim, nos serviços, a TO é a dona do grupo, ou não a dona, mas assim, o povo já te vê como uma pessoa que faz o grupo, não sei por quê, a gente tem essa questão assim, e então, eu penso que nesse sentido, a gente tem esses ganhos mesmo, trabalhar o individual também, um desafio para mim, porque no começo não entendia muito bem isso, e a gente realmente tem coisa que não vai entender, só vai entender na prática, e aí colocava realmente no coletivo, e eu acho que aprendi muito isso na Infanto-Juvenil, né? Inclusive foi no Capizi Asa Norte, que eu acho que a gente ficou junto também,
e daquilo que eu individual, você trabalhar o individual, você fazer isso e trabalhar cada um no seu próprio, respeitando as particularidades, assim. Parece muito longe falando assim, mas na verdade é o que acho que na teoria geralmente passam para a gente, né? E cada um com o seu jeito, com suas formas de pensar, é bem nessa linha mesmo. A Maribel de Brito perguntou aonde vocês atuam, município, barra estado. Ai, agora eu tô em Unai, Minas Gerais. Isabela tá longe. Bom, longe daqui, né, que é onde eu tô. Então, no comecinho, né, respondendo para Maribel Brito, que eu acabei de terminar duas residências, né, no caso, foi agora, em final de fevereiro, para março. Ainda não estou finalizando ainda, na verdade, né, para ser mais fiel, mas é porque veio a condição atual e desfavoreceu alguns encontros, né, e aí estou ainda nessa. E aí aí no caso nessa questão mesmo, aqui mesmo, minha experiência foram tudo aqui em Brasília, né? Então, os CAPs adultos, né, que depois a gente pode até citar eles. Além do hospital psiquiátrico, claro. Gente, vocês trabalharam no CAPS Candango do setor e no CAPS AD Samambaia. Como era gerir essas oficinas com pessoas em situação de rua? Como é que cortou um pouquinho a sua pergunta? Cortou. Que vocês trabalharam no CAPS AD Samambaia e no CAPS Candango. Como foi gerir oficinas com as pessoas com a população em situação de rua? Como foram as oficinas, né? É isso? Isso. Tá, agora deu para ouvir. Eu fiquei no Candango, no CAPS Candango, que é aquele do setor comercial, né, que o pessoal fala. Foi como uma forma de... Porque na época eu ficava no hospital psiquiátrico. Então, por toda a reforma que tem dos dispositivos substitutivos, que tinha que ser, que são os CAPs, né, no caso, a gente não podia ficar, digamos que a gente lutou por encurtar esse momento no hospital psiquiátrico, para poder ter essa contrapartida e tudo, né? Então, eu fiquei um pouquinho lá, assim, no Candango, né? Foi bastante interessante, porque era o lugar que eu queria estar, por ser um centro, bem ali, o CAPES e tudo. E eu lembro que as minhas primeiras abordagens, assim, de oficinas e tudo, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer com esse pessoal que está acostumado na rua? Como fazer isso? Mas, assim, eu acho que eu já tinha isso, assim, de ir junto, e eu aprendi muito isso nas abordagens da infanto-juvenil, e eu estou falando do adulto mesmo, e mesmo na infanto-juvenil também, na residência. Então, estar junto. Então, isso ali, para se concretizar, tinha oficinas que a gente fazia que era assim, que tinha uma mesmo que chama intervenção, primeiro era intervenção urbana e depois ocupação urbana. Era quando a gente pegava, conversava. Na verdade, a primeira coisa a se fazer assim é o vínculo, né? Então, assim, você chegar de uma certa forma, assim, eles têm uma vantagem que eu acho que eles respeitam bastante o espaço que é da saúde, e eles geralmente ficam assim ao redor ali. Então, isso quer dizer alguma coisa. E aí você tem um ganho, e aí você se aproxima de alguma forma, e aí as oficinas eram possíveis, assim. Tinha um grupo também musical, que eles gostavam bastante. Então, como disse Isabela agora há pouco, forma-se de perceber o desejo de cada um, e ver essas pessoas que gostariam de estar, por exemplo, nessa oficina ou nessa ocupação urbana. Então, a ocupação urbana era shopping, era catedral, e aí a gente pensa, ué, mas eles não andam por todos os lugares? Era uma das perguntas, assim, né, de alguns, né? E não, geralmente, assim, eles até podem andar, mas
é diferente. Muitas vezes, muitos deles não são permitidos assim, em shopping por estarem naquela condição de rua, ou estar sujo, ou estar, enfim, a aparência, aí você vai, preconceito, né, todas essas coisas que na sociedade acontecem. Então, era assim, era possível, e a gente tinha, pelo menos preceptores de residência, assim, muito aberto nesse sentido, ensinavam a gente bastante como seria possível essas abordagens para as oficinas, porque realmente não é fácil porque um dia eles estão e o outro dia eles já não estão, né? Então, porque eles estão na rua, eles podem não vir, eles, né? Enfim, vários as entraves, né, que podem acontecer assim, mas é possível, é muito possível. Eu acho que a minha maior riqueza em oficinas foram com pessoas, para pessoas que estão acostumadas na rua, né? Eu trago essa concepção comigo de que a riqueza que isso traz, né? Apesar eles não vão estar, eles estão hoje e amanhã não estão, você consegue, acho que até muito mais, assim. Você falou que acha que tem um motivo pelo qual eles estão na frente do CAPS. Para você, que motivo é esse? Eu acredito que tem vários motivos assim que eles ficam assim perto, mas uma das coisas que me chamava muita atenção era a forma de contato com eles, assim. Eu várias vezes eu escutava, sentava com eles também ali, e tem lá o buraco do rato, né, que eles falam. Não sei se vocês conhecem, quem é da realidade ali conhece, que tem um lugar ali embaixo, né, descendo umas escadas, e tem não sei como é que chama, tem um estacionamento, na verdade, que eles chamam de buraco do rato. E eu ouvia muitas vezes deles mesmo, assim, de que aqui a gente é escutado, assim, me escutam, alguma coisa nesse sentido, assim, de olhar para o outro, assim, porque era o que a gente sempre discutia nos CAPs, assim, o que fazer, como fazer, discussão de casos, né, nesse sentido, no CAPs era bem rico, assim, de como fazer, ou às vezes eles falavam muito dessa questão também de para quem eu vou falar minhas coisas, né, meus problemas, ou mesmo e não era só problema, tinha também aqueles ganhos, assim, na rua, e eles vêm e falam, assim, para os profissionais, assim, que estão ali, disponíveis, eu acho que vem junto com a disponibilidade, e aí eles se sentiam, assim, pelas falas mesmo, né, de que a gente estava disponível ali, e principalmente residente, porque residente às vezes tem esse papel, assim, talvez de conhecer, e aí tem servidores que já estão mais no seu posto e tudo mais. É claro que eles também contribuem muito com a gente, mas o residente tem esse dever, talvez, de ir explorando mais, você está ali em aprendizado, e aí eles ficavam bastante mesmo. Eu acho que nesse sentido, de escuta, de disponibilidade do outro, de olhar além, né, além da roupa suja, além de todas as coisas que podem acontecer com eles, ou além daquilo que eles estão, né? Não sei se eu posso complementar também, Júlia, mas Claro. assim, muito do que a Librada está falando, existe uma questão que é real, assim, da população em situação de rua, né? Existe uma limitação de alimentação, existe assim, uma limitação de higiene, de cuidado, de guardar uns poucos pertences que essas pessoas têm. De cuidado de tomar um medicamento que essa pessoa não tem autonomia para pegar numa farmácia como outra pessoa, que às vezes a pessoa só consegue tomar um medicamento nessas instituições. Então, assim, tem uma questão do cuidado mesmo, sabe? Que é prático, que é do dia a dia, que é do cotidiano, que pra gente é muito natural comer, tomar banho, né? Essas coisas. Mas em muitos lugares, essas instituições, por terem esse olhar que a Librada tá fazendo, de estar disso, né? De dizer que estava próximo, de estar nessa escuta, de aproximar a realidade, é visto realmente como um lugar de vínculo para essas pessoas que têm uma segurança de dizer assim, olha, hoje eu vou, ou que estão até numa situação de violência, que a gente sabe que é muito comum, né? Então, assim, para um abrigamento mesmo, assim, uma questão de preservação de vida, né? Então, a gente tem essa realidade que o dispositivo também, quando a gente fala que é um dispositivo de cuidado em saúde, é porque ele não só vê a parte
como se fosse do medicamento estritamente. Não, é porque é um cuidado no sentido de proteção dessa pessoa, né? Elas criam vínculo, como a Librada fala muito disso, e isso é muito forte nos CAPs ADs. Não só nos ADs, mas nos ADs a gente tem realmente muita, né, população em situação de rua, mas isso é um vínculo de segurança, assim, né? E para várias condições que são básicas mesmo, que essa população sobrevive dia a dia na rua. Tem dia que come, tem dia que não come. Então, às vezes, o CAPS é esse lugar. Né? Às vezes eles apanharam, sofreram violências, estão com machucados, com feridas. Então, o CAPS gerencia mesmo esse cuidado em saúde, né? Por meio desse vínculo que é tão fundamental, que o Librada sempre fala muito, né? E é muito forte, né? Sim. E nos CAPs ADs, como é a desintoxicação das pessoas em situação de rua? Porque é totalmente diferente. Quer falar, Libradinho? Você fala... Eu não sei, eu tô com... Ah, não, tô com problema. Perguntando como que era a desintoxicação. São aqueles até 14 dias que eles ficam, né? Quando é um CAPS que tem leito e tudo, né? Isso é que tá querendo saber? É isso, Júlia? Essa ressignificação do papel mesmo. Porque a pessoa desintoxica e volta para a rua. Como é isso? Então, pode acontecer, né? Na verdade, passam por um acolhimento primeiro, né? E aí você vê essa necessidade, né? Existe sempre um certo... Não sei se eu chamo de protocolo, Júlia, ou enfim... que rege isso, né, uma triagem, né, para ver todo esse histórico, ver a necessidade de desintoxicar. Então, havendo a necessidade, ele vai ficar ali e assim, na verdade, essa desintoxicação no CAPS não vi sendo feita assim só para depois ir embora, mas acontece, né? Na verdade, é pensado em cima, né? Vamos desintoxicar e depois fazer as outras abordagens. É bem comum desintoxicar e sair eles mesmos, porque o CAPS não é um lugar que vai segurar, né? Vai nesse sentido, não. Isso, né, muitas vezes, por ser tão comum, ou às vezes tão reincidente, vamos dizer assim, porque às vezes é a mesma pessoa, né, que passa por isso mais de uma vez. Então, a gente tentava fazer um estudo mais profundo, né, de como atender mais vezes individualmente, para entender mesmo o que é isso, né, porque eu venho aprendendo que isso também é um elemento para a gente, né, de que essa fuga entre aspas, ou enfim, e eles saírem assim que não é bom para ele, a gente pensa assim, mas o que ele quer? A gente trabalhava muito em cima disso, né, do sujeito, né, do que, por exemplo, eu posso pensar que uma desintoxicação é o melhor para ele, mas eu não sei o que ele pensa, né, sobre isso. Então, nesse sentido da escuta novamente, né. Isso, não sei se você perguntou nesse sentido de como é para a gente, mas muitas vezes, né, era frustrante, assim, pelo menos para mim, assim, de pensar todo um projeto e aí ver que vai embora, né, ou evade mesmo, você nem vê mais a pessoa, você só volta e vê quando ele tá ruim de novo e volta pro CAPS, né, ou traz a família atrás, né, essas coisas, né, e a gente tenta romper, assim, na verdade, um ciclo dessas desintoxicações, porque não é assim que queremos, né? Na verdade, o CAPS ele é pautado na redução de danos, né? E isso significa dizer que aos poucos a gente vai conseguindo, né? Não é pare de tomar ou pare de usar coisas, né? Drogas, ao que outras drogas, né, no caso. Mas sim, a pergunta não era por que essas drogas, né, mas por que a vulnerabilidade, né, e por que esse sentido. Era mais ou menos aí que eu queria chegar. Como é feita a redução de danos?
Quer falar, Isabela? Então, eu acho que a redução de danos, primeiro, parte de uma diversidade enorme do que a própria pessoa entende como dano e de que substância que ela usa. Então, a gente está falando de um mundo possível, de todas as combinações, inclusive de várias substâncias ao mesmo tempo, né? Então, assim, então a redução de danos em geral começa com você não trazer outros prejuízos, entendendo que às vezes a necessidade dessa pessoa, o desejo dela não é parar, né, de usar a substância e tudo. Então, assim, o que esse uso está acarretando de dano evitável, né? A gente não tem que partir do princípio da nossa vontade, se é que tem como dizer isso, eu tô dizendo assim, né? O sentido moral, às vezes, de achar que essa pessoa tem muitos prejuízos para a vida, de ir com a nossa visão e levar para essa pessoa todos os danos, mas esses são os danos que eu tô vendo, né? Eu, enquanto profissional, tô querendo dizer assim, na avaliação, né? Enfim, no acolhimento. Então, os danos evitáveis para a saúde daquela pessoa, né? É isso que a gente né, tem como regra na redução de danos. Então, depende muito do que ela usa. Existem casos mais, assim, gerais que a gente conhece, né? Da redução de danos que começou, assim, a parte de seringas descartáveis, né? Com toda essa questão que foi distribuída, teve uma política muito forte nesse sentido, que são coisas mais gerais, que tem orientações desde tomar água ao mesmo tempo que você faz uso de álcool. Então, assim, a gente está falando de um referencial que é muito diverso, depende muito da quantidade de substância, das comorbidades desse paciente. Pode ser que, às vezes, a redução de danos pode ser que não desestabilize um quadro clínico desse paciente que não tem nada a ver com a parte de uso de substância, né? Então, assim, a gente tem que ver qual é a demanda. Às vezes é o lugar onde a pessoa faz o uso da substância, isso já pode reduzir um dano dele estar exposto, entendeu? Se ele faz uso da substância em casa ou perto de um lugar de risco. Então, a gente está falando realmente de uma diversidade muito grande. Mas, em suma, é reduzir danos evitáveis, né? Tanto sociais, que a gente está falando também, aí não são só danos de saúde, né? São danos para a segurança dessa pessoa, para a segurança daqueles que estão com ele e também da saúde, né? Então, tem algo que é muito maior e que vem se consolidando com o tempo. E isso tudo é medida de experiência, né? Então, o que é redução de danos para um pode dar muito certo e para outros pode não dar. Então, não tem como dizer a cartilha de redução de danos, né? Eu acho que isso é uma perspectiva de trabalho, na verdade. Né? Existe redução de danos para tudo que a gente pode fazer em saúde mental também, né? Existe muito a questão do uso de substância, mas a gente também tem que pensar nos pacientes que podem se beneficiar dessa perspectiva de trabalho, assim, né? Do quanto ele se expõe a contexto de risco, por exemplo, né? É claro que na parte de álcool e drogas é algo muito nítido, né? Mais fácil de se ver o que fazer para esses pacientes, mas a gente se extrapolar um pouco, né? Pensando numa ideologia, numa condução de trabalho, dá pra gente, inclusive, colocar para alguns pacientes que são atendidos no transtorno mesmo, né? Então, assim... Então, não sei se era isso, mais ou menos, que você queria saber. Mas, assim, na especificidade tem que ver o que é o dano para cada sujeito, entendeu? Sim. Era bem... Isabela, a Janaí você atende... É um lugar mais rural. Você atende mulheres rurais? Olha, por incrível que pareça, por ser uma cidade pequena, não é tão... Eu sei que tem uma... A gente sempre, né, comparando com uma cidade grande, vamos dizer assim, tem um estereótipo de ser uma cidade pequena e talvez muito rural. Tem uma atividade agrícola muito pesada, muito marcante na área. Mas, de fato, vamos dizer assim, eu não recebo um público que é rural, dizer assim, de serem agricultores, de serem pessoas que têm isso como uma fonte de renda. Existe isso na cultura do local, né, aqui da cidade e tudo mais, mas não é vamos supor assim, a ocupação como trabalho, como fonte de renda das pessoas que chegam até o CAPS. A gente tem muito dessas pessoas que trabalham com isso, mas e não são as pessoas que chegam até o CAPS, entendeu? Então, assim, pode ser um viés de outra questão de saúde, que esses próprios pacientes não estão chegando, entendeu? Então, eu não quero dizer que não tem, que pode ser, inclusive, uma questão para a gente problematizar isso, né? De, assim, por que talvez não chegue, já que tem, sim, um contexto agrícola perto, né? Em cidades até pertinho daqui e tudo. Mas, de fato, eu ia estar mentindo se eu falasse que a maioria do público chega para o CAPS. Então, assim, dizer que eu atendo mulheres rurais, eu não vejo chegar. Não é uma coisa que é uma demanda, uma população significativa aqui do CAPS. Tá. É mais uma questão popular, assim, de tradição, mas não chega a ser um público agrícola, entendeu? Perguntaram aqui, vocês têm trabalhado com qual linha de pensamento?
Linha de pensamento? Eu achei São bem... tantos pensamentos. Depende do dia, né? Tô brincando. Depende. Depende do dia. Eu acho isso muito relativo, Júlia. Essa é uma pergunta muito aberta. Assim, eu vou falar até por mim, né? Assim, acho que TO tem um grande polo que é a saúde mental, né? Então, se a gente fosse polarizar uma coisa assim, seria saúde mental, seria TO social, mas muito do que a gente está caracterizando a TO hoje. Eu acho que isso não chega a ser uma linha de pensamento, eu não concordo com essa colocação, mas eu acho que dentro do que eu acho que você estava querendo ouvir de resposta, eu acho que é meio que por aí. Eu trabalho na saúde mental e em algumas frentes de trabalho na TO social, mas eu não sei disso de linha de pensamento, não. Acho isso meio vago, assim. Eu também penso assim, eu compartilho com isso também. Na verdade, para ser bem sincera, para mim nem fica assim, às vezes muito claro, assim, não muito claro em relação ao que eu faço, assim, porque eu tenho me percebido desde sempre, assim, em saúde mental, mas eu pego essa linha social, né, e faz sentido, né, pra gente. E a gente vê que cada um de nós, assim, tem uma linha de atuação e você também não deixa de colocar um pouco do que é você como pessoa, assim. E eu vejo isso muito. Eu percebo, consigo perceber. E fico assim, claro que no dia a dia você tem vários, né, várias pessoas que podem ou várias linhas, né, que podem te ajudar, né, toda vez que eu não sei realmente como agir ou atuar em alguma questão assim, eu já vejo, isso é o bom, né, de você, talvez seja a graça, assim, de tudo também, atualizar, né, dependendo sem nunca esquecer, né, porque a gente tem em cada lugar, né, em cada pessoa você vai encontrar um jeito, né, então nem sempre aquela linha, ou enfim, vai se adaptar a essa pessoa, a esse sujeito, né, é isso. Chegou aqui uma outra que falava assim, como elas sentem a questão da uberização da profissão da TO em empresas particulares. Olha, essa aí eu acho que eu vou preferir não opinar, porque assim, na verdade né, estaria fazendo uma colocação em nome de outras pessoas, entendeu? Porque hoje não é a minha realidade. A minha realidade sempre foi na parte da saúde pública. Então, assim, eu acho que tem pessoas, inclusive, muito mais aptas para falar, tá? Não é uma questão de não responder, mas é porque eu acho que, né, eu acho que é um respeito com as pessoas que trabalham, assim, né? Então, eu acho que eu vou passar essa aí hoje. Mas por muito respeito aos colegas que trabalham, enfim, nesse setor, eu acho que elas têm muito mais a contribuir e trazer uma realidade mais justa, entendeu? Eu não me sinto apta. Eu acho também. Você nunca passou por essa realidade, né? Então, eu poderia estar sendo injusta com muitas pessoas, então... Mas obrigada pela pergunta, quem perguntou aí. Obrigada. Eu acho que a gente pode, depois você pode chamar várias TOs aí, Júlia, que estão aí. Acho que fica um gancho até para outras lives, né? Para dar voz para muita gente que tá, né, librada nesse empreitado. E aliás, eu queria até falar, assim, se você me permite, Júlia, que assim, eu queria também ver uma live, assim, por exemplo, das pessoas que estão graduando, não sei se já aconteceu, porque realmente eu tenho acompanhado algumas lives, mas não todas, né, de como se sentem, o que estão pensando nessa questão, assim, de ser profissional, e aí vai formar, e estou em dúvida ainda, essas coisas mesmo, assim, bem pontuais, assim, que acontecem com a gente mesmo, aquela ansiedade de, nossa, mas o que eu faço, né? É muito legal, assim, escutar isso e falar sobre isso também. Assim. Pode ser, não sei. É uma ideia. Essas coisas que estão bem na minha realidade agora, né? Talvez por causa da pandemia, mas... Meu Deus! Então, na minha realidade... Imagino. E por culpa da Isabela, eu quero fazer residência. Olha só! Opa, que coisa! Olha aí! Olha aí, que culpa! Vai ser nossa colega, com certeza. Vai. Então, assim, para terminar, eu queria que vocês... A gente tem a gente sempre leva nos nossos trabalhos no Observa, que a gente pergunta para as pessoas para elas dizerem o que é a rua para elas em uma palavra.
e eu queria que vocês me dissessem hoje o que é a saúde mental para vocês em uma palavra. A saúde para mim hoje é história. Em uma palavra, né? Uhum. Tem algumas palavras, mas o que mais me vem, assim, nesse momento é reconhecimento. Muito obrigada Em vários aspectos. pela disponibilidade, pelo enriquecimento, por todo o conhecimento passado. A gente do Observa só tem a agradecer muito, muito mesmo, e vocês são muito maravilhosas. Eu que agradeço. E se tiver alguma pergunta que não tiver dado tempo, eu não sei se foi meio que isso a logística, aí você passa pra gente, a gente tenta responder depois, tá bom? Tá bom. Eu tô à disposição, Tá. pro que precisar. Mas acho que foram todas respondidas Que aqui. bom. Obrigada, meninas. Obrigada para quem participou, para você, Júlia, e a Isabela também. Eu que agradeço, Librada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.